bom dia. Hoje nós vamos retomar a discussão da saúde mental, abordando os indicadores e as abordagens na saúde mental a partir do que é feito na atenção básica, sobretudo com o recorte das ações de matriciamento. Bom, com relação aos indicadores, os nossos objetivos são explicitar os principais indicadores existentes para analisar a saúde mental de uma população. Isso é muito importante porque nós não temos um padrão de indicadores consistentes, então são esses indicadores existentes que muita gente emprega para poder analisar a saúde mental na atenção básica. Explorar elementos para a construção de indicadores, que Benedetto Saraceno, um psiquiatra italiano, chama das variáveis fortes e sombra na saúde mental, dentro da perspectiva da atenção psicossocial, como nós tratamos no módulo anterior. Bom, os indicadores consagrados pela epidemiologia e também abraçados pelo Ministério da Saúde sugerem para a gente o seguinte: em torno de 20% da população necessita de cuidados na saúde mental. Então é fundamental que a gente esteja num determinado território ou num determinado município, fazer os cálculos prevendo 20% da população demandaria então cuidados de saúde mental. 3% seriam transtornos mentais severos e persistentes, que exigem todos cuidado contínuo, persistentes, realmente na perspectiva de ter um projeto terapêutico singularizado para atender a complexidade dos casos. 9% por transtornos mentais leves, que, portanto, demandariam cuidados eventuais, episódicos, em determinados momentos de vida, e de 8 a 10% seria consumo prejudicial de álcool e outras substâncias psicoativas. Então, diferentes pesquisas em diferentes contextos mostram outros indicadores, mas que são mais enfatizados pelo Ministério da Saúde em termos epidemiológicos são esses. Os transtornos mentais comuns, muito importante, se manifestam bastante lá no território, na vida da pessoa, nesse cotidiano. Então, o que é importante a gente levar em conta, para poder planejar a nossa ação no território, exatamente verificar quais são os grupos mais vulneráveis que eles estão em relação a esses transtornos mentais comuns. E a literatura chama atenção para isso, porque as mulheres constituem um grupo bastante significativo nessa demanda, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com baixa escolaridade e os mais pobres. Então, eu destaquei aqui sobretudo as mulheres, que é uma tendência das mulheres, serem mais medicalizadas no seu corpo, no seu próprio estado emocional, exatamente pela própria socialização, pela educação que as mulheres receberam, que elas foram condicionadas a ter uma ação mais preventiva para a saúde, elas são educadas para ter um maior cuidado de si, da própria família também, e elas são responsáveis também pelo cuidado da família como um todo. Então elas têm umas sobrecargas múltiplas e é muito importante a gente poder também observar para não estar medicalizando essas mulheres, porque é uma tendência de quando as mulheres chegam no serviço queixando-se de várias demandas no corpo, às vezes são somatizações, são problemas que estão envolvendo essas sobrecargas múltiplas. E também as pessoas mais pobres, que também tem uma questão que, além dos acúmulos de vulnerabilidades, como a pobreza, o analfabetismo, os múltiplos estigmas de ser pobre, ser pessoa com transtorno mental, ser negro, também vem as questões mesmo da privação econômica. Então é muito importante, são pessoas que realmente têm um estilo de vida, estão numa situação mais vulnerável. Então, e também tem a questão da leitura dos profissionais em relação à sintomatologia, o que essas pessoas apresentam como demanda. Então a leitura do profissional também é fundamental, a gente poder ter uma escuta que evite essa medicalização dos mais pobres também, porque eles têm os dramas exatamente envolvendo a dificuldade socioeconômica, o próprio desemprego, e que às vezes correm o risco de serem mais medicalizados também. Então, o Benedetto Saraceno, que é um italiano, psiquiatra, ele também foi membro da Organização Pan-Americana da Saúde, ele destaca que basicamente na saúde mental nós temos as variáveis fortes, que elas são exatamente as mais utilizadas pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo pessoal mais orientado pela perspectiva mais biomédica para traçar o diagnóstico. Então elas são delimitadas pelo próprio diagnóstico, pela idade da pessoa, a agudeza ou cronicidade do quadro clínico, a história da enfermidade
Então, essas variáveis fortes, elas são fundamentais para exatamente se chegar a um diagnóstico, se eu ter uma hipótese diagnóstica pelo menos, para estabelecer a terapêutica medicamentosa. Então, elas são importantes, mas também temos outras variáveis que são também fundamentais, que é o que ele denomina das variáveis sombras. Sombras exatamente porque são aquelas variáveis que ficam mais escondidas, ou pouco observadas pelos profissionais. Onde encontrar essas variáveis sombra? Os recursos individuais da pessoa com transtorno mental, na própria família também. Então nós temos que observar o nível de capacidade intelectual da pessoa. Isso é muito importante, porque quanto maior a escolaridade, mais fácil eles entenderem, por exemplo, as orientações que nós vamos oferecer enquanto profissionais da saúde, o status social da pessoa, exatamente quanto maior renda, quanto maior emprego, maior vínculo com o mercado de trabalho, claro que o status da pessoa é melhorado, a própria autoestima dela também tem repercussões em relação a isso. A pessoa fica mais filiada, como diz um autor chamado Robert Castell. Então, quanto mais vínculo com o mercado de trabalho, maior sociabilidade, maior vínculo com a sociedade também. A condição de solidão ou não e o sexo. Então, a gente também tem que observar isso, né? As mulheres, por exemplo, dentro da família, ela tende a ser mais protegida, porque ela tem uma funcionalidade para a família, ela ajuda no trabalho doméstico. Então, se ela tem um transtorno mental, tem uma enfermidade, ela continua sendo relativamente produtiva para a família. Então, isso também vai determinar esses recursos que a própria pessoa tem e o lugar que ela ocupa na família. Os recursos do contexto. Então, é muito importante observar isso. O nível de comprometimento relacional dos familiares, ou seja, o nível de solidariedade ou hostilidade, como é que é essa questão, qual o lugar que a pessoa que tem transtorno mental ocupa nas relações familiares e como é que se estabelece essas relações, né? Qual o lugar que ele ocupa e como é que essa família se relaciona, vendo de maneira positiva ou negativa. E esse nível de solidariedade ou hostilidade da rede de parentesco ou de vizinhança também. A gente sabe que isso também está muito agregado, por exemplo, às próprias manifestações comportamentais do transtorno mental. Pessoas mais agressivas, por exemplo, tendem a ser mais hostilizadas na comunidade. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. O status do grupo familiar também é fundamental. Como é que a família, a rede de vizinhança observa a história daquele grupo familiar, o seu lugar na comunidade e na sociedade de modo geral. E o nível de desintegração ou desintegração social do meio. Então, espaços mais degradados socialmente, claro que isso vai influir também na organização da família, lugares onde o tráfico impera, claro que isso vai repercutir também no nível de estresse, inclusive, dessa família, no nível de dificuldade, né, que ela vai encontrar para poder encontrar espaço de solidariedade. Recurso do serviço assistencial. Então, saber como é que está organizada essa rede assistencial, inclusive, que recursos ela conta em termos materiais e organizacionais, e também os processos de trabalho. Esses processos de trabalho são mais flexíveis, né? São mais abertos para fora do serviço, estão muito internos ao serviço mesmo. Então, nós temos muito isso, os CAPs muito fechados, de um lado, muito fechado em si mesmo, e tem outros CAPs, não, que tem CAPs que já são mais abertos ao diálogo com os CRAS, com os CREAS, com a própria equipe de saúde da família, os NASF. Então, a própria equipe de CAP, às vezes, né, o estilo de gestão também vai determinar como é que essa equipe se conduz, se ela está muito mais voltada para o produtivismo, para os atendimentos individuais ou grupais, e está aberta mais para a atenção no território de vida da pessoa com transtorno mental, ou se é um CAPS, né, que está mais fechado em si mesmo. Então, isso também nós temos que avaliar para poder manter essa interação. Eu destaquei aqui os recursos do contexto do serviço de atenção, exatamente porque nós vamos trabalhar já com a questão do matriciamento, essa interação entre diferentes equipes, de diferentes equipamentos, para poder ter esse diálogo. Então, é fundamental a gente compreender qual o nível de solidariedade que existe nessa rede social, como é que realmente essa rede social compreende o lugar de determinados serviços, a atuação, a intervenção desse serviço, e se essa rede social também fomenta o nível de solidariedade ou não, se é uma rede social mais isolada, onde realmente a competição está maior, ou cada um fica muito na sua. É muito importante observar o nível de solidariedade dessa rede social no entorno da rede socioassistencial. Também é fundamental compreender o nível de articulação da rede socioassistencial. Os serviços, os equipamentos existentes na rede, né? CRAS, CREAS, CAPS, a área de educação, as escolas.
comunicam entre si, interagem, conseguem fazer diagnósticos conjuntos, dialogar sobre esse diagnóstico, traçar estratégias comuns na leitura do daquele território, da problemática existente e persistente naquele território. Então é fundamental a gente entender o nível de articulação dessa rede assistencial. Só se articula pontualmente ou consegue realmente ter uma ação contínua também no tempo. Então tudo isso é importante. A qualidade do sistema de saúde, compreender como é que está estruturada a qualidade desse sistema de saúde em cada território é fundamental também. E no município como um todo, o que é que o gestor pensa, quais são as prioridades estabelecidas por esse gestor. Então é fundamental a gente também compreender isso tudo que vai incidir sobre a qualidade desse sistema de saúde, sobre as prioridades que são traçadas para a cidade como um todo e tal, os territórios em específico. A atitude positiva ou negativa dos demais serviços socioassistenciais em relação às decisões da equipe de saúde mental. Então, é muito importante saber isso. No geral, o que a gente tem observado há muita resistência, né, do cuidado da pessoa com transtorno mental, nos equipamentos extra-hospitalares, né, sobretudo no hospital geral e às vezes na própria atenção básica. Né? Então, a gente tem que também desconstruir esses lugares e repensar um pouco. É claro que o CAPS e as equipes de CAPS têm um determinado sentido e significado, importância, uma determinada função na ação em saúde mental, mas todos, né, compomos a rede do SUS, temos um papel importantíssimo, como foi falado quando a gente discutiu a questão da RAP, da Rede de Atenção Psicossocial. Então, retomar o papel, as competências de cada serviço e agir de maneira articulada, onde realmente a visão da pessoa que tem transtorno mental possa ser vista como sendo transversal à ação de todos, não só de um equipamento específico. Bom, eu estou trazendo aqui outros elementos que às vezes esses elementos realmente eles ficam invisíveis, né? O Saraceno não deu visibilidade, por exemplo, à questão dos familiares cuidadores. A única visibilidade que ele deu foi na questão da solidariedade ou não, da rede familiar e de parentesco. Mas tem uma autora, uma psicóloga, a professora Marina Bandeira, ela é mineira e ela fez a validação da FIBS, que é uma escala para avaliar sobrecargas em cuidadores familiares. Então, acho fundamental a gente também conhecer um pouco essa questão da sobrecarga dos familiares, porque, em primeiro lugar, a questão do estigma tende a ser extensiva às famílias, né? Às famílias e aos familiares das pessoas com transtorno mental. Então, isso também a gente tem que olhar com cuidado. Será que essa família também é estigmatizada? Há uma tendência dos profissionais olharem, você tem uma pessoa com transtorno mental, aquela família toda é doida também. Então, desconstruir um pouco isso, porque essa família estigmatizada, é claro que vai ter uma determinada percepção dela no território, que nós vamos ter que construir para poder desconstruir isso, para exatamente ter uma maior solidariedade, para poder colocar essa família em outro lugar, nessa comunidade. Mas a Marina Bandeira, ela não vai trabalhar com a questão do estigma. Eu estou trazendo o estigma como um elemento que também está atravessando essas ações das sobrecargas, porque também quando a gente vai tratar da sobrecarga subjetiva, a questão do estigma muitas vezes está muito presente, às vezes fica invisível. Então é fundamental que nós profissionais também consigamos captar qual é a imagem social que essa família tem dentro do seu território. Bom, para a Marina Bandeira, as sobrecargas elas são definidas como sendo o efeito gerado pela secundarização das necessidades e vida dos cuidadores familiares e pelas intensas mudanças ocasionadas em suas rotinas cotidianas de trabalho, de vivência familiar em função da produção do cuidado da pessoa com transtorno mental. Quer dizer, claro que essas sobrecargas podem advir também de pessoas, do cuidado da pessoa acamada, de qualquer outra pessoa que exige cuidado intensivo. Então é muito importante isso. Às vezes o cuidador acaba descuidando de si mesmo. É muito comum a gente observar isso, familiares que, por exemplo, precisam de uma intervenção cirúrgica, mas acaba secundarizando seu autocuidado, seu cuidado em saúde, porque prioriza o cuidado do outro. Então, é muito importante que a gente também tenha um olhar para esses cuidadores, porque quanto mais a gente cuida dos cuidadores, né, melhor a pessoa que recebe o cuidado vai ficar na comunidade. Então, a Marina Bandeira, ela divide as sobrecargas em duas dimensões, as dimensões objetivas e subjetivas. Então, como medir ou como avaliar as sobrecargas objetivas? As sobrecargas objetivas são avaliadas pelas consequências negativas concretas e observáveis resultantes do papel de cuidador. Então, os principais indicadores são as perdas financeiras,
as perturbações na rotina de vida familiar, o excesso de tarefas que o familiar deve executar no cuidado diário com o paciente, constituindo fontes de estresse. Então, é bem delimitado que são, né, as sobrecargas objetivas. Está lá observado concretamente essas perdas financeiras, as alterações na rotina familiar, esse excesso de tarefas. Já as sobrecargas subjetivas, elas vão ser captadas através da percepção ou avaliação pessoal dos familiares sobre a situação, envolvendo sua reação emocional e seu sentimento de estar sofrendo uma sobrecarga, atribuída por eles ao papel de cuidador. Então, é muito importante a autopercepção, é o próprio cuidador avaliando os seus sentimentos, as suas percepções em relação ao seu trabalho do cuidar, né? Então, refere-se ao grau que os familiares percebem os comportamentos ou a dependência dos pacientes como fonte de preocupação ou tensão psicológica. Então, é fundamental a gente olhar essas sobrecargas subjetivas, porque cada cuidador, né, tem uma forma de... Tem pessoas, por exemplo, que conseguem verificar a sobrecarga como sendo, as subjetivas, como sendo uma coisa boa. Ah, que bom, agora eu estou aposentada e tenho uma razão de viver, que é cuidar do meu filho que tem transtorno mental. Já para outras pessoas tem a dimensão de que as sobrecargas subjetivas é aquela pessoa que eu cuido porque eu não tenho outra opção, ele é a cruz da minha vida. Então é claro que nessa dimensão, essa pessoa que coloca a pessoa cuidada como a cruz da vida dela está bem mais sobrecarregada, com certeza. E aí eu vou trazer também outros indicadores de saúde mental na atenção básica, que é fundamental para a gente poder também dialogar com os familiares, com a rede, no entorno social, e para nós também avaliarmos, né, temos alguns critérios para avaliar a situação da pessoa com transtorno mental. Um deles é o número de internação da pessoa com transtorno mental. Então é uma questão numérica mesmo. O que os estudos mostram? Que quanto maior o número de internações, né, quer dizer, pessoas mais de 5 anos, com reinternações e mais reinternações, a relação dessa pessoa com o seu meio vai se diminuindo. Quanto mais intenso é o transtorno mental, quanto mais transtorno mental severo e persistente, maior o número de internações, e a relação da pessoa com o seu meio tende a se restringir entre a família e o serviço de saúde mental. Então, há um risco dessa pessoa ter um maior isolamento social. Então, é claro que nós vamos ter que priorizar mais esse segmento para poder exatamente desconstruir, né, esse isolamento social, fazendo com que essa pessoa interaja mais com o seu meio social. Um outro elemento fundamental, e aí a atenção básica, as equipes de saúde da família, nasce, tem que olhar com bastante cuidado, é a questão do acesso aos serviços, né? Essas pessoas isoladas socialmente, está tendo maior acesso ao serviço, e como nós sabemos que a pessoa que tem transtorno mental tende a ser estigmatizada, então é fundamental de perceber essa questão, em que medida o estigma está impedindo, obstaculizando, sendo uma barreira, as atitudes estigmatizadoras dos profissionais, a discriminação sobretudo, está impondo uma barreira de acesso. Então é fundamental também a gente ter o acesso aos serviços como um indicador fundamental, né, dessa pessoa está sendo cuidada ou abandonada na comunidade. O acolhimento, como é que se dá o acolhimento? Nós sabemos que o SUS apregou o acolhimento universal. Isso não quer dizer que todo mundo vai fazer parte, né, do dia a dia do serviço da equipe. Mas nós temos que ter um acolhimento, uma escuta qualificada, porque às vezes uma boa escuta, um bom acolhimento já é resolutivo por si mesmo. Só a pessoa ter um espaço de desabafo, alguém que possa escutá-la, a gente observa isso, para muitas pessoas já é terapêutico, tem uma dimensão terapêutica envolvida nessa escuta qualificada. E também verificar isso, em contraposição a um bom acolhimento, às vezes nós temos a resistência dos profissionais, das pessoas que têm transtorno mental. Então, porque exatamente nós já trabalhamos nessa resistência que tem na saúde mental, da saúde mental, na atenção básica e nos serviços de hospitais gerais, por exemplo. Uma outra questão importante, né, a autonomia da pessoa com transtorno mental. O que ela faz por ela mesma, sem precisar ser tutelada? Em que medida também a família ou a própria equipe de saúde mental também não infantiliza essa pessoa com transtorno mental, não faz por ela.
né, a gente observa muito isso no uso de diminutivos. Pega aqui sua bolsinha, olha, toma aqui seu remédiozinho. Então, o uso de diminutivos às vezes são sinalizadores dessa infantilização da pessoa com transtorno mental. Então, às vezes o fato da pessoa ter um diagnóstico de transtorno mental leva os próprios familiares ou a rede a achar isso. Ele é doente, então o papel de doente é ficar sem fazer nada, né? É um incapaz. Então nós temos que perceber isso, como é que é o manejo da autonomia ou da própria tutela entre os próprios familiares, da própria equipe de saúde mental, isso é fundamental. Um parâmetro fundamental para a gente perceber a potência do serviço, da resolutividade dos nossos trabalhos na saúde mental, é verificar em que medida a potência do nosso trabalho está levando a evitar uma internação integral. Então isso tem sido colocado como indicador fundamental, como é que a gente está tendo potência para intervir, evitando internações integrais, cuidando da crise lá no território onde a pessoa, né, está convivendo, em que medida que a gente está conseguindo desconstruir a possibilidade de uma internação integral, que ela é mais lesiva em termos dos direitos civis da pessoa com transtorno mental, em termos da própria relação dela com a rede. Então, como é que nós acionamos a rede de apoio, de ajuda e suporte mútuo para essas pessoas, né? Que rede de solidariedades a gente pode estar atuando para proteger essa pessoa e impedir que ela tenha seus direitos civis, por exemplo, violados na comunidade, evitando, portanto, uma internação integral. Então, é fundamental a evitação da internação integral como indicador da potência das ações de qualquer serviço de saúde. A criação e a produção de vínculos, né, comunitários com os profissionais de saúde, com a rede social. Nós sabemos isso, que as tecnologias leves, o relacionamento é a principal tecnologia que nós temos em saúde mental. Então é ser humano cuidando de outro ser humano, acolhendo, garantindo relações positivas. Então o vínculo aí é fundamental, né? O Emerson Henrique, um grande estudioso dessa questão, chama muita atenção, porque na saúde mental a principal tecnologia é a tecnologia leve. Nós temos então que preservar bons vínculos, boas relações com as pessoas que nós cuidamos, né? Sobretudo as pessoas com transtorno mental, com seus familiares também. A inserção comunitária, em ações de alfabetização, oficina de trabalho, de leitura. Então a inserção comunitária vai nos trazer esse indicador. Qual é o lugar que a pessoa que tem transtorno mental ocupa na sociedade? Só de doente ou ele está realmente ocupando outros territórios, né? Outras políticas públicas? Ele está realmente desenvolvendo trabalho de arte, de cultura, geração de renda, participando lá do grupo de teatro? Então essas experiências de inserção comunitária permitem a pessoa com transtorno mental trocar a identidade, aquela identidade estigmatizada, é o doido do bairro. Ele passa a ser visto como artista, a pessoa que produz bons desenhos, por exemplo, a pessoa que sabe cantar. Então, estimular experiências e habilidades da pessoa com transtorno mental para poder deslocar essas identidades estigmatizadas para outras identidades mais positivas e saudáveis. E aí, bom, claro, as pessoas que têm transtornos mentais mais graves, severos, persistentes, aqueles casos mais difíceis na comunidade, né, nós temos que pensar em construir junto um projeto terapêutico singular. Às vezes a gente pode fazer isso só na atenção básica mesmo, a equipe de saúde da família, junto com o NASF, muitas vezes, ou acionando a equipe dos CAPs, por exemplo. Então, o que é um projeto terapêutico singular, né? É uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar que leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido. Então, é um planejamento, né? É um planejamento de toda uma ação para poder alterar a situação de uma determinada pessoa que está dentro de um determinado contexto, no geral, uma pessoa que tem um transtorno mental grave, né? E está numa situação bastante complexa e vulnerável na comunidade. É um dispositivo de intervenção, né? Então, como eu já falei, a priorização dos casos mais difíceis e com maior gravidade e complexidade, e requer a soma de esforços de vários serviços, equipes, comunidade e políticas. Implica na divisão de tarefa, quem fica com o quê? Quem pode dar conta de que dimensão da situação para poder alterar determinado panorama encontrado. Bom, como é que nós vamos construir o projeto terapêutico singular? Então, aqui tem uma estrutura básica, né? Em primeiro lugar, fazer um diagnóstico situacional, e a gente geralmente trabalha e discute esse diagnóstico situacional através do estudo de caso. Quem é essa pessoa, qual a idade, qual a história de vida dela, como é que começou o transtorno, qual a experiência de trabalho dela,
quem é ela de modo geral e como é que se construíram as suas relações. Ela é vista de maneira positiva ou negativa na comunidade. Definição de objetivos e metas, o que nós queremos neste caso em particular, qual é a situação encontrada e o que nós queremos alterar nessa situação. Estabelecer a divisão de tarefas e responsabilidades e, acima de tudo, à medida que o projeto terapia singular vai sendo implementado, a gente reavaliar continuamente para saber se as nossas metas e objetivos foram alcançados e até readequar diante da realidade que vai se construindo processualmente. Bom, aí, recuperando um pouquinho a saúde mental na atenção básica, o que os estudos vêm mostrando? Que há muita resistência à saúde mental na atenção básica. Então, nós vamos ter que desconstruir essa resistência, exatamente mostrando que o cuidar da pessoa com transtorno mental deve acontecer na comunidade. Tem muitos municípios, por exemplo, que não contam com nenhum equipamento de saúde mental, não contam com CAPs, não contam com equipe de NASF. Então, lá nesses lugares, mais ainda o papel da atenção básica vai ser mais intenso, porque nós não podemos deixar a pessoa com transtorno mental abandonada, à mercê de si mesma. Então, ela tem que ser integrada nesse cuidado no nível primário de atenção, como foi dito em todo o histórico da reforma psiquiátrica brasileira. Ainda há um predomínio do encaminhamento. Quando tem um caso de pessoa com transtorno mental, é muito comum as equipes dizerem isso. Quando chega um caso de transtorno mental, como é que eu ajo? Eu só penso no psiquiatra ou no psicólogo do CAPS. Ou seja, as pessoas não se sentem, os demais profissionais que não sejam de CAPS ou que não sejam do campo psi, eles não se sentem empoderados para tomar essa questão como sendo também o seu dia a dia de trabalho. Então, nós temos que desconstruir isso, tomar para si a questão, o que é que eu posso fazer com essa situação? Como eu falei, o mínimo que a gente pode fazer é um acolhimento, para identificar precocemente um transtorno mental, um agravamento de situação. Então, o transtorno mental, ele é assim, uma questão da comunidade, ele se manifesta lá no dia a dia do território, onde a atenção básica está totalmente mergulhada. Então, é lá que realmente nós temos que fazer os primeiros cuidados na saúde mental das pessoas de modo geral. Então, estou trazendo aqui uma fala da professora Rosana Noco Campos, que ela diz o seguinte, exatamente para poder mostrar essa questão da resistência, porque uma das explicações para a resistência à saúde mental na atenção básica, ela diz o seguinte, que no âmbito individual, o tema saúde e doença envolve a mobilização de muito grande de questões emocionais do profissional. Muitas vezes o diagnóstico apressado, a conduta extremamente técnica e desumana, a medicalização e todas as queixas e as barreiras ao contato podem obedecer a mecanismos de defesa contra identificações de angústias relacionadas ao tipo de trabalho. Então, achei fundamental trazer isso, porque também isso nós vamos ter que cuidar da própria equipe de saúde mental, lá na equipe de saúde da família, a equipe do NASF, por conta disso, porque quando chega uma pessoa com transtorno mental, ela mobiliza então as questões emocionais do profissional, que às vezes estão, às vezes o próprio profissional já está em crise, está em algum sofrimento também, e aí já só é agravado quando recebe um caso. Então, há identificações, às vezes, do próprio profissional com essas situações de angústia e, então, isso se intensifica. Então, é fundamental a gente repensar. E já quando a gente for tratar do suicídio, a gente vai observar um pouco mais isso. As abordagens de saúde mental na atenção básica. Então, aqui nós já estamos tratando do último tópico, que como, então, abordar a saúde mental na atenção básica. Então, quais os objetivos desse módulo, ou dessa unidade? É mapear as principais abordagens adotadas em saúde mental na atenção básica, a partir de determinados contextos diagnósticos, e oferecer subsídios para ações compartilhadas entre a saúde mental, a equipe de saúde da família e NASF, parametradas pela educação permanente. Então, vamos desconstruir algumas coisas aí em relação a essas questões. A saúde mental na atenção básica, Então, já é consagrado por todos os textos do Ministério da Saúde que a atenção básica tem papel fundamental para a saúde mental pela proximidade do contexto de vida da pessoa com transtorno mental e de seus familiares. Então, supõe-se que, então, em termos de acolhimento, já exista a priori essa questão lá na atenção básica. Há uma maior possibilidade de detecção precoce de sofrimentos,
Isso visto através dos momentos, eventos críticos pelos quais pode estar passando a família e pela própria emergência de determinados transtornos mentais que às vezes a própria família não consegue detectar. Então, lá a equipe de saúde da família pode dar as primeiras orientações para a pessoa com transtorno mental e para seus familiares. Isso é fundamental, né, quando a equipe consegue ter um preparo para detectar precocemente qualquer tipo de sofrimento que possa ter alguma resolutividade, até mesmo pelo encaminhamento. Também porque a equipe de saúde da família está lá no território, pode avaliar os recursos do contexto comunitário que poderão ser acionados para poder contribuir para maior resolutividade para aquele caso. E também no acionamento com matriciamento, uma ação que constitui a ação conjunta com outros equipamentos, outras equipes e políticas do seu território de vida. Então, é fundamental a gente poder estar repensando isso. Principais tecnologias em saúde mental. Como eu já falei, né, a professora Emerson Merri chama a atenção que as principais tecnologias em saúde mental são tecnologias leves. A gente não precisa de centro cirúrgico, a gente não precisa de luvas, não precisa de grandes equipamentos. As nossas tecnologias são leves porque elas são baseadas nas relações, né, no vínculo que o profissional estabelece com a família, com o próprio usuário que tem transtorno mental, né? Então é fundamental que a gente reafirmar isso, que o acolhimento ele é universal no SUS, então todos nós temos sim que manter algum nível de contato com a pessoa que tem transtorno mental e com seus familiares. Então um bom vínculo já é um bom começo para poder produzir saúde mental, reinventar a vida lá no território. Então produzindo esse bom vínculo, nós vamos estar exatamente incrementando esse bom vínculo através da escuta qualificada, reconhecendo o sofrimento do outro, é muito importante validar esse sofrimento, não banalizá-lo e trocar impressões, né? O que a senhora já fez para tentar se sair dessa? Então é fundamental esses primeiros contatos, né? Validar não só o sofrimento, como as estratégias que as pessoas já colocaram em curso para tentar dar alguma resolutividade para a questão, porque às vezes a própria pessoa já tentou algumas saídas, por exemplo, buscar o pastor, a igreja para poder dar uma resolutividade e não conseguiu. Articular recursos comunitários, então promover ações conjugadas. Então, às vezes, a gente poder apelar e fazer uma ação articulada com determinadas igrejas pode ser um recurso potente, ou às vezes pode ser o contrário, a gente identifica exatamente que às vezes a questão religiosa é que está realmente sendo prejudicial, porque a pessoa que tem transtorno mental algumas vezes vivencia essa situação de que o pastor disse que Cristo salva, não preciso mais tomar medicação. Então, às vezes, a gente tem que realmente fazer um trabalho de ir lá na igreja, conversar com esse pastor, tentar fazer com que ele mude a sua forma de encarar essa questão. E saber negociar, então, portanto, com a pessoa que tem transtorno mental, com familiares, com o pastor, com outras políticas, produzir redes, né? Produzir relações com o nosso entorno, para a gente poder modificar positivamente o que nós temos lá ao nosso alcance para poder gerar saúde mental, produzir vida, reinventar a vida naqueles territórios. Então, mapeando sempre recursos e possibilidades interventivas, né, que às vezes são questões simples de serem resolvidas e acabam ganhando maior complexidade porque a gente não ativa o que a gente tem ali à nossa mão. Então, muitas vezes, né, tem situações que a atenção básica sozinha, a equipe de saúde da família sozinha não vai conseguir dar conta. Então, tem algumas situações que vai ser necessário o acionamento do apoio matricial. Então, é fundamental entender o que é o apoio matricial, né, que ela pode ser acionada através das equipes do CAPES, dos NASF, os CREAS, né, que os CREAS também trabalham com a população que tem seus direitos violados, com o próprio CRAS no nosso território. Então, a gente pode fazer algumas ações conjuntas pedindo ajuda especializada de alguém que realmente possa, né, ter um preparo maior para poder abordar ou encaminhar ou dar um direcionamento para casos mais complexos. O que é, então, o apoio matricial? É um novo modo de produzir saúde que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Então, é muito importante isso, né? Esse pedagógico-terapêutico, porque estamos todos trocando e aprendendo ao mesmo tempo, ensinando e aprendendo constantemente. É uma modalidade de cuidado colaborativo, baseado em ações horizontais. Então, não há uma relação vertical onde um domina o outro, um sabe mais do que o outro. É uma troca, né? Um cuidado colaborativo, isso é muito importante. Embora a equipe do CAPES, ou NASF, ou até CREAS, tenha uma maior
qualificação, né, para poder lidar com o caso com transtorno mental, mas nós temos que agir como parceiros, né, nesse cuidado colaborativo, sem ter diminuição ou subordinação de ninguém. As ações têm que ser horizontais, cada um validando e reforçando o poder e o saber do outro. No que consiste a ação de matriciamento? Consiste em discussões clínicas conjuntas, apoio para a elaboração de projetos terapêuticos singulares, ou seja, para planejar a ação nos casos mais complexos, intervenções conjuntas tipo interconsulta, visitas domiciliares, e um dos resultados importantíssimos é a produção de corresponsabilização, ou seja, compartilhamento do caso. Neste caso, no caso do apoio matricial, não há um encaminhamento puro e simples, ou seja, uma transferência de responsabilidade. Não, o caso continua sendo um caso vinculado às equipes de saúde da família, mas compartilhado com as equipes do CAPS, né? Cada um com o seu nível de responsabilidade e função naquele caso. Então, está implicada aí a retaguarda de quem, né? Então, vamos em busca de uma retaguarda de um profissional, de uma equipe mais especializada, no geral, né, no apoio matricial, é isso que está em voga, né? Uma retaguarda de uma equipe que tem maior qualificação para atenção na saúde mental, nos casos mais complexos. Então, as equipes matriciadoras são exatamente, né, constituem essas equipes que vão dar essa retaguarda para, assim como as equipes do CAPS, as equipes do NASF também. Então, vamos pegar aqui um pouco as bases legais, né, que nós temos hoje para poder mostrar que essas equipes são realmente, né, as matriciadoras principais. As equipes do CAPS, está lá bem claro na portaria 336 de 2002, que constitui os diferentes tipos de modalidade de CAPS, que cabe, então, a equipe do CAPS supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e ou módulo assistencial. As equipes do NAS, que foram constituídas a partir da portaria 154 de 2008, têm por finalidade ampliar a abrangência e resolutividade da atenção à saúde, né, através do apoio às equipes de saúde da família. O CRAS e o CRES também, eles atuam com segmento em situação de vulnerabilidade, que tem seus direitos violados. Então, a equipe do CRAS e do CRES também, sobretudo a do CRES, né, tem uma ação mais especializada. Então, é fundamental, né, essa ação matriciadora, né, que todo mundo vai estar discutindo esses casos, compartilhando impressões, diagnósticos e até encaminhamentos para poder dar maior resolutividade para essas situações. Em que situações solicitar o matriciamento? É fundamental isso porque os casos mais leves, como já foram chamados a atenção, né, podem ter alguma resolutividade no próprio nível da equipe de saúde da família. Então, solicita-se o matriciamento nos casos mais complexos, aqueles que aparentemente não se vislumbra uma saída, que a equipe de referência necessita de apoio para abordar e conduzir um caso. Então, o caso que realmente o pessoal acredite isso, que não tem condição de dar uma resolutividade no seu nível de atenção. Em casos que necessite de suporte para realizar intervenções psicossociais, tais como grupos com pessoas com transtorno mental. Então, é fundamental isso, a equipe poder, né, a equipe de saúde da família, poder fazer alguns grupos, né, de educação e saúde. Então, de repente, percebe um grupo de, por exemplo, de gestantes que estão com depressão, em risco de depressão. Então, de repente, chamar, né, o matriciamento para poder dar retaguarda, para saber conduzir, como se conduz um grupo, que aspectos abordar, para poder também não piorar o quadro, né? Então, o profissional tem que se sentir seguro, por exemplo, para coordenar um grupo com mulheres, por exemplo, com queixas ou indícios de que estão com depressão. Em situações que necessitam integrar nível especializado para atenção básica e em situações de limite, né, da própria equipe de referência. Então, às vezes, a equipe de saúde da família, a gente percebe algumas equipes que muitos de seus membros já estão adoecidos, se sentindo sobrecarregados, aquelas percepções subjetivas das sobrecargas. Então, é fundamental também cuidar do cuidador da própria equipe, da equipe de referência, que é exatamente a equipe de saúde da família que está lá no território. Então, é fundamental, inclusive, esse cuidado desse cuidador, cuidar lá do agente comunitário de saúde, que muitas vezes estão sinalizando, né, com quadros de risco de depressão, de alcoolismo também. Então, é fundamental que essa equipe seja cuidada. Isso é positivo, isso também é uma forma de estar
preservando e produzindo saúde mental. Então a equipe é fundamental. Quando tem muitos conflitos internos dentro da equipe também, as pessoas não conseguem se reunir para discutir um caso e para dar um direcionamento positivo, também são situações que podem requerer o matriciamento. Então, a pessoa que tem transtorno mental, ela deve ser tratada no seu território, onde a vida dela acontece, onde as relações dela, positivas e negativas, estão ali pulsantes. Então, é fundamental a gente poder ter alguns conceitos para poder operar no nosso dia a dia de trabalho, né? O território está consagrado que não é só uma área geográfica, ela é um espaço onde a vida acontece, é o espaço onde nós temos uma relação de poder, nós nos apropriamos desse território, é eivado de relações de poder. Então a pessoa que tem transtorno mental, ela também tem um poder, às vezes é a única forma dela se sentir respeitada no território é através do medo. Então, compreender um pouco a questão do medo que todo mundo tem em relação ao transtorno mental, também como uma forma de exercício de poder. Então, como é que a gente pode mostrar para aquela pessoa que ela pode ter um poder, né? Ela pode ser respeitada sem ter que gerar medo, por exemplo. Então, é fundamental a gente poder pensar um pouco nisso, né? Por que o medo ativa? Por que o medo é ativado? Onde é que está isso, né? Está mais na pessoa, está mais na pessoa que tem transtorno mental, ou está mais nessas relações que se constroem, e às vezes a pessoa que tem transtorno mental aciona o sentimento de medo como uma forma de ser respeitada, de manter distância das outras pessoas, de se proteger também. Então, repensar um pouco isso. Autonomia é a capacidade do sujeito de compreender e agir sobre si mesmo e sobre o contexto, lidando com sua rede de dependências. Então, é muito importante avaliarmos, né, o nível de autonomia da pessoa que tem transtorno mental. Vulnerabilidade, grupos e pessoas fragilizadas na garantia jurídica de seus direitos. Então, quais os grupos lá no nosso território que são mais fragilizados, que realmente estão numa situação que precisam de maior reforço para poder se empoderarem, para poder realmente ter os seus direitos garantidos. E a categoria empoderamento, que é o aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais. Então, estou chamando a atenção para esse conceito porque nós temos que nos empoderar nos contextos da pessoa que tem transtorno mental. Sentir que nós temos um poder e uma autonomia para poder conduzir um caso que envolva, por exemplo, a pessoa que tem transtorno mental. Então, a saúde mental na atenção básica, né, é fundamental que a gente possa perceber isso, né? O que é necessário para que todos os profissionais, trabalhadores do SUS se sintam empoderados para prover algum tipo de cuidado à pessoa com transtorno mental. Em primeiro lugar, desconstruir a ideia de que a capacitação ocorre apenas em momentos e lugares específicos e baseados em palestras. Então, nós temos que desconstruir porque já está mais ou menos visível e que esse tipo de capacitação mais do que eu só aprendo se eu estiver na sala de aula, se eu estiver com um professor ministrando uma palestra. Isso é uma parte da capacitação, mas não é toda, porque no dia a dia do trabalho, nas trocas que a gente faz com nossos colegas de trabalho, quando eu estou discutindo que, olha, eu consegui uma resolutividade para aquele caso, para determinado caso, porque também isso, às vezes a gente senta para dialogar mais sobre aqueles casos mais complexos, que não tem resolutividade nenhuma, mas é importante também que a gente discuta aqueles casos que foram bem sucedidos, que a gente realmente se sentiu potente para dar alguma resolutividade. Então isso também melhora a autoestima da equipe. Então a gente tem que desconstruir esses momentos também, né? Desconstruir esses momentos que a capacitação só acontece fora do meu espaço de trabalho. Não, lá no nosso dia a dia nós temos vários momentos de capacitação. Então trocar o êxito das nossas intervenções, né? Trabalhar, isso tudo também é uma forma de capacitação. Então, o que nós chamamos, inclusive, né, da relação docente-assistencial. Nós estamos lá no dia a dia de trabalho, né, discutindo nossos casos, nós também estamos nos empoderando e nos capacitando nessas trocas, nesse cotidiano, nas relações mais informais do dia a dia do trabalho. Isso está previsto dentro da Política Nacional de Educação Permanente. Então, essa capacitação ocorre no dia a dia de trabalho, nas trocas diárias, nas reuniões de equipe, nas discussões dos casos, nas construções de projetos terapêuticos singulares e na produção diária de vínculos entre a própria equipe e também da equipe com as outras equipes, né? A equipe de referência, que é a equipe da saúde da família, com a equipe de NASCE, com a equipe de CAPES, com a equipe lá da assistência social. Então é fundamental a gente também observar essa construção dessas redes cotidianas, né, desse compartilhamento, dessas articulações, também como espaços de capacitação, de empoderamento e de superação mesmo desse cotidiano mais burocratizado.
Então agora nós vamos trabalhar mais mostrando um pouco as ações terapêuticas mais comuns na atenção básica. Isso está previsto nos cadernos da atenção básica, que será disponibilizado aí no site para vocês terem acesso, né? Então as ações terapêuticas mais comuns, né, elas visam proporcionar ao usuário um momento para pensar, refletir. Então, terapêutico, olha aí o alcance terapêutico desse trabalho, né? Quando a gente consegue realmente fazer o usuário da saúde mental pensar e refletir. Então, por exemplo, uma pessoa que é estigmatizada na comunidade, né? Ele é visto como o doidão do bairro. Então, sentar com ele, como é que você reage quando as pessoas te tratam dessa maneira? Como é que você gostaria de ser tratado? O que é que você precisaria fazer para as pessoas mudarem o modo como te tratam? Então, fazer a pessoa pensar, construir formas de mudança da relação dessa pessoa com a comunidade, fazendo com que ela pense, reflita em outras formas dela agir e interagir e possa realmente potencializar outras relações. Exercer boa comunicação, é fundamental a gente exercer boa comunicação para poder exatamente construir esse vínculo com a pessoa com transtorno mental, ela se sentir acolhida, isso é fundamental. Exercitar a habilidade de empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro, né? Então, não julgar, compreender o sofrimento, não minimizar o sofrimento do outro. Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer, então ter paciência, né? Porque exatamente isso é fundamental, né? Essa escuta, não olhar para ele no olho, né? Realmente se mostrar prestativo, né? Reconhecer, validar o sofrimento dele, esse momento que ele está exigindo da gente, que essa escuta, que esse espaço de acolhida mesmo, né? Exatamente isso, acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas, então não banalizar essas queixas. Oferecer suporte na medida certa, sem infantilização nem sobrecarga, então isso é fundamental, né? Não infantilizar. E nem sobrecarregar também, porque às vezes a gente espera algo da pessoa que tem transtorno mental que é impossível para ela, né? A pessoa que está numa depressão grave. Então é fundamental a gente poder observar o nível de sofrimento que a pessoa tem sem querer cobrar dela algo que ela não pode dar. Reconhecer os modos de entendimento do usuário. Então, é fundamental isso, o modo como ele opera, o entendimento que ele tem do mundo, a concepção de mundo que ele tem. Então, partir do lugar que ele está, não do lugar que nós, como profissionais, estamos e ocupamos. Então, vamos lá. Como é que vamos detectar a situação de sofrimento ou transtorno mental a partir da atenção básica? Então, os estudos vêm mostrando isso, que as queixas mais comuns associadas ao transtorno mental, que nós observamos nesse dia a dia, na atenção básica, estão relacionadas a sofrimentos ou queixas relacionadas à tristeza, desânimo, perda do prazer de viver, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade, medo, mudança no sono e apetite, comendo mais ou menos, dormindo mais ou menos, cansaço, palpitações, tontura, alterações gástricas e intestinais, sintomas depressivos, ansiosos e de quer dizer, todas essas queixas sinalizam para a gente sintomas depressivos, ansiosos e de somatização. Então é muito importante que a gente possa escutar essas queixas, né, e tentar mais ou menos estabelecer que tipo de quadro, o que tem associado, né, que sintomas estão associados aí, o que tem a ver com depressão, com ansiedade ou possível somatização. Observar ainda, além das queixas, né, o contexto ou situações vulnerabilizantes, né, situações limites na vida de uma pessoa, né, sobretudo os momentos pelos quais a pessoa está passando, tipo perdas, né, a pessoa acabou de perder alguém por morte ou por uma separação conjugal. Isso é um momento de alta vulnerabilidade da família, que ela está se reorganizando, porque perdeu a mãe, perdeu o pai, ou perdeu o marido ou a esposa. Então, isso são situações de alta vulnerabilidade, que, claro, os profissionais de saúde têm que ter uma atenção especial nesses momentos. Situação de desemprego, onde a pessoa acabou de saber que está desempregada, risco de não ter mais renda, de não ter horizonte, analfabetismo também, então isso tudo conjugado acaba realmente agravando mais a situação da família. Então, essas situações aí. E fora também, né, a própria comunidade pode sinalizar para a gente que em determinada casa, em determinada família, pode ter uma pessoa que está em contextos delicados também. Então é importante também escutar a comunidade. Então, em contexto de drogas é muito importante a gente
se apropriar da tecnologia da intervenção breve, né, que é fundamental e de baixo custo, né, que a gente pode estar utilizando em qualquer espaço, em qualquer contexto, né. O que é então a intervenção breve? É uma estratégia terapêutica, é uma técnica de abordagem para a diminuição dos problemas associados ao uso de substância psicoativa, em que o principal objetivo é identificar o problema e motivar a pessoa a alcançar determinadas metas estabelecidas em parceria com o profissional de saúde. Então, olha aí, né? O objetivo principal da intervenção breve é identificar o problema e motivar a pessoa a alcançar metas estabelecidas, né? Então, fundamental aí o vínculo que já existe entre o profissional e a pessoa. Então, para tanto, né, essas metas podem ser a de iniciar um tratamento, por exemplo, caso se identifique que o uso está prejudicial, né, ou mesmo o uso ainda não está prejudicial, mas que a gente pode dar alguma reorientação para a pessoa para poder modificar o padrão de consumo, exatamente para poder evitar que de um padrão experimental, um padrão moderado, a pessoa avance para um padrão mais abusivo. Então, são ações preventivas. E ampliar informações sobre os fatores de risco e de proteção, quer dizer, colocar a pessoa para pensar sobre o seu modo de viver, de beber, e o que está levando ela a ter um padrão arriscado muitas vezes. Então, quais são as etapas da intervenção breve, né? No geral, ela pode durar entre 5 a 30 minutos. São indicadas para a pessoa com uso abusivo de substância psicoativa, são mais indicadas para esse público, ou seja, com padrão de uso abusivo, mas isso não quer dizer que a pessoa que já esteja começando a usar de uma maneira mais, um outro padrão, um padrão mais moderado, ela também não pode ser passiva de uma intervenção, do tipo, olha, como é que você está bebendo? Antes de você beber, você deve ter se alimentado, porque se não tiver alimentado vai potencializar mais a embriaguez. Você pode intercalar o uso de determinada substância com beber água de coco, um refrigerante, então intercalar. Então essas são intervenções breves também, né? Identificação e dimensionamento do problema e risco. Então nós temos vários instrumentos de rastreamento, como o audite, que vai ficar à disposição de vocês para vocês conhecerem esse instrumento, para a gente exatamente poder rastrear o padrão de consumo. Qual é o padrão de consumo? Já está um consumo abusivo? Já está um consumo dependente? Porque cada padrão desse vai colocar para a gente estratégias de intervenção diferenciadas. E também, né, através da intervenção breve, a gente vai disponibilizar aconselhamento, orientações e, se necessário, monitoramento de todo esse processo também. Então, quais são as etapas, né? Como é que realmente a gente vai implementar a intervenção breve? Primeira questão, levantar os fatores de risco. O fator de risco existe naquele momento da vida de determinada pessoa, no seu entorno, ou seja, no contexto de vida, e na personalidade, né? Como é que é a personalidade desse indivíduo e como é que ela, né, favorece os fatores de proteção ou de risco para consumo, por exemplo, abusivo. E também levantar os fatores de proteção, né? Os vínculos que essa pessoa tem com o mercado de trabalho, com o seu trabalho, com a rede familiar e de amizade. Então, esses são fatores que podem, né, exatamente ser acionados para poder ampliar os fatores de proteção, fazendo com que essa pessoa reoriente seu padrão de consumo. Uma outra etapa também, levantar as fontes de prazer e de lazer que o meio oferece. Às vezes a única fonte de lazer e de prazer, às vezes, é comer e beber. Então a pessoa fica obesa ou dependente química, né? O risco é esse. Então, diante de forma nociva, eu bebo porque eu gosto, é uma curtição, eu quero, né, fazer uma viagem através da bebida. Então, diante disso, né, senão, a gente tem que oferecer outras possibilidades. Como é que pode ser acionados na comunidade outras fontes de prazer e de lazer que sejam saudáveis? Também observar a função do consumo de substância psicoativa para o sujeito que consome determinada substância, né? Então nós temos que escutar essa pessoa. Você bebe para quê mesmo? Qual é o seu objetivo ao beber, né? Que situações você está bebendo? Então isso tudo vai às vezes dar essa função. Qual é a função daquele consumo, daquele padrão de consumo para o sujeito? Bom, nós temos, né, a literatura já nos coloca que nós temos vários padrões de consumo, né? O consumo experimental, que é aquele que
A pessoa vai experimentar e ver como é que é a sua relação com a substância, né? Então, esse uso experimental pode se encerrar exatamente nessa primeira experiência, não haver novas experiências. Tem um padrão recreacional, que é exatamente a pessoa usa em determinadas ocasiões, como festas, carnaval, final de ano, mas usa de maneira a se fixar naqueles intervalos, momentos específicos de festa, sem dar continuidade no restante do ano ou em outros momentos. E pode progredir para um uso abusivo e até um uso dependente, né? O uso dependente já é um uso mais que existe a tolerância, a ampliação cada vez mais, né? A tolerância já tem prejuízos na vida. O uso abusivo já está encaminhado para isso também, né? Então, nesse uso abusivo é importante a gente tentar realmente fazer a intervenção para poder motivar a pessoa a ter uma ação mais cautelosa e poder manter-se sem risco nesse padrão. Bom, então, uma outra intervenção importante na atenção básica é a prevenção do suicídio, que às vezes é de difícil manejo para muitos profissionais, porque a pessoa que chega falando em morte, às vezes mobiliza também os profissionais situações que ele não sabe lidar. Então é muito importante que a gente possa compreender um pouco o manejo da pessoa que está lá no quadro de tentativa de suicídio, ideação suicida principalmente, né? Então é muito importante a gente entender o que a literatura diz sobre o suicídio, o que é o suicídio, né? O suicídio, segundo Cassola, que é um estudioso na questão, o suicídio é a morte que alguém provoca a si mesmo, ou seja, a própria pessoa está impondo a morte, né? Então isso é algo ainda bastante difícil de ser aceito, porque a morte no mundo ocidental é um tema tabu e a gente tem que também trabalhar com essa perspectiva, né, da pessoa querer exterminar a si mesma, querer pôr fim na sua própria vida. É um problema complexo por várias questões, inclusive pelo tabu da morte, pelas nossas dificuldades em aceitar que alguém queira, né, colocar em xeque aquele instinto de sobrevivência. Então, queira botar fim, porque também tem questões religiosas envolvendo no meio, a nossa e a do outro. É um tema complexo, porque a gente tem que realmente ter um preparo para manejar essa situação, então é complexo em várias dimensões aí. A questão é que essa complexidade às vezes é simplificada demais, muitas vezes é banalizada, então nós temos que repensar, porque às vezes a ideia da sociedade é exatamente como ter preparo, ter um tabu da morte, diz, não vai pensar besteira. Vamos conversar sobre coisas boas. Então tem muitos mitos e tabus cercando o tema do suicídio. Então nós temos que repensar isso, até o próprio profissional tem que estar bem com a própria ideia de morte para poder abordar o outro. Então isso também afeta a subjetividade do próprio cuidador, a nossa subjetividade, à medida que a gente está lidando com pessoas com ideação suicida, né? Então é muito importante o que o autor chama, né, em relação ao suicídio, o que ele representa realmente, né, chamando a atenção que não adianta se perguntar se é um ato de coragem, de covardia, né. O Cassola, ele chama atenção para isso, que o suicida, ele não está querendo necessariamente matar-se, mas matar uma parte de si mesmo. No entanto, isso é impossível e ele, como se não me engano, acaba matando-se e morrendo por inteiro. Então é muito importante a gente entender o que realmente a pessoa quer extirpar da sua vida, né? O que ela quer matar de si mesma. Então, é nessa escuta, nesse vínculo que nós vamos estabelecendo com a pessoa que está com ideação suicida, que nós vamos realmente identificando isso, que parte de si mesmo que a pessoa quer morrer, quer matar. Alguns fatores de risco para o suicídio, né? Então já temos aí o manual de prevenção do suicídio, que vai ficar à disposição de vocês também. Então todos os estudos vêm mostrando isso, que os diagnósticos dos transtornos mentais, sobretudo a depressão, o consumo de substâncias psicoativas, transtorno de personalidade, a esquizofrenia são fatores de risco intensos. Muitas das pessoas que tentam suicídio, né, têm transtornos mentais, então levar em conta isso, pessoas que já têm um diagnóstico e às vezes até aquelas pessoas que não foram diagnosticadas, né? Então mais de 80 a 90% das pessoas que tentam suicídio, no geral, elas têm alguns transtornos mentais, às vezes diagnosticados, outras vezes não. Fatores sociodemográficos, ou seja, o perfil. Qual é o perfil da pessoa que se suicida, né? Isso é um padrão mundial.
Então, os estudos mostram isso. Pessoas do sexo masculino, até porque os homens tendem a usar meios mais letais, ou seja, se eles pensam em suicídio, eles usam formas de realmente se matar. As mulheres, elas tentam mais suicídio e não têm tanto sucesso. Então, é muito importante, porque o sexo masculino, ser do sexo masculino é um fator de risco altíssimo. Ser jovem, de 15 a 35 anos mais ou menos, então nós temos visto isso, né? Muitas crianças, inclusive, cada criança de 9 anos, por exemplo, se matando, então, mas ser jovem ainda concentra, né? Essa faixa etária dos 15 aos 35 anos ainda concentra. E pessoas acima de 75 anos, quer dizer, ser idoso também é um risco, um fator de risco, e sobretudo se ele tem um diagnóstico de algum transtorno, de uma doença mais crônica, então temos que ter mais atenção para as pessoas que tiveram algum diagnóstico de doenças mais graves, né, crônicas, como câncer, Alzheimer, então aí o cuidado do profissional tem que ser redobrado. Estratos econômicos extremos, ou seja, os mais pobres e os mais ricos, né, tendem a se matar mais. Residentes em áreas urbanas, ou seja, aí a área rural, a zona rural parece que tem um fator de proteção maior. Os desempregados e as pessoas com altíssimo índice de grau de isolamento social. Então, todas essas dimensões a gente tem que levar em conta para avaliar esse risco. Fatores psicológicos também. Pessoas que tiveram perdas recentes, perdas do trabalho, perdas de pessoas queridas, então observar. A dinâmica familiar conturbada, quer dizer, quanto mais conflitos familiares, né, mais riscos. Datas importantes, né, sobretudo quando houve perda de pessoa importante na família, aquela data da pessoa que morreu, que faleceu, a data de separação conjugal, então essas datas são importantes. A personalidade impulsiva e a agressividade, então são fatores de risco que nós temos que ter uma atenção redobrada. Então, as condições clínicas incapacitantes, né, sobretudo nas pessoas idosas, então algumas doenças crônicas tendem a estar mais presente ali na terceira idade, mas não só, né? Por exemplo, dor crônica, um fator de risco importantíssimo, lesões desfigurantes perenes, epilepsia, trauma medular, neoplasia malignas e AIDS. E um outro fator importantíssimo é a vivência de situações limites, aquelas situações em que as pessoas não encontram saída, acreditam que não é mais possível sair daquela situação, então se sentem paralisadas. Então é fundamental que a gente esteja próximo das pessoas nessa situação limite, perdeu a casa se incendiou, ou houve um acidente de carro, que a pessoa está internada, então a pessoa está, poxa, se meu marido morrer porque ele teve acidente de carro, então quem é que vai cuidar da minha família, como é que vai ficar a fonte de renda da nossa família? Então são situações limites que os profissionais têm que ter uma maior atenção a esses casos. Como abordar e qual o manejo das pessoas com ideação suicida, com risco, né, de suicídio. Como já foi dito, né, a principal tecnologia é o relacionamento, então uma escuta qualificada, né, a escuta, esse vínculo, estar próximo da pessoa, ter disponibilidade para escutá-la, valorizar o que ela está dizendo é fundamental. Reconhecer as dificuldades pelas quais a pessoa está passando, sem banalizar essas dificuldades. Para nós pode ser algo banal, mas para a pessoa não é. Então, validar essa dificuldade. Então, ao mesmo tempo que a gente está escutando, reconhecendo que aquela situação para aquela pessoa é muito difícil mesmo, mas ao mesmo tempo destacar os aspectos positivos que a pessoa tem ou que o próprio meio está oferecendo para ela e ela não está conseguindo perceber. Então é fundamental a gente perceber isso, né? Quais aspectos positivos que a pessoa também tem na mão, porque às vezes ela está tão mergulhada no sofrimento e na dor e não consegue olhar também os aspectos positivos daquela situação. Não temem falar em morte nem em morrer, né? Então nós temos que abrir um diálogo, espaço para esse diálogo sem temor, porque muitas pessoas têm esse mito, essa crença de que se eu falar em morte a pessoa vai, ou estimulando a pessoa a morrer. Ao contrário, nós temos que realmente, né, perguntar para a pessoa, né, o que está te passando, o que é que está levando você a querer morrer, né? Então isso tudo vai abrir um espaço para poder dialogar com a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala que tem muitos mitos populares, né, que banaliza essa questão, acreditando que se eu falar em morte, eu estou estimulando a pessoa a morrer. Uma outra
informação importante é avaliar se há intencionalidade suicida, se há realmente uma ideia de morte presente, né? Tipo a pessoa dizer que a vida não vale mais a pena, né? Ou ideias de suicídio mesmo, né? A pessoa pensa persistentemente em morrer, né? Que acha que a única saída é a morte. Esses pensamentos de morte assustam essa pessoa ou não? Ela tem plano de como se matar, então se já começa a ter plano de se matar, aí a nossa atenção tem que ser muito mais recobrada, tem que ser chamada a família, tem que dizer para a pessoa que nós vamos chamar a família, porque o risco está muito intenso já, então se tem os planos, mais ainda. Bom, então, se realmente, né, as respostas são afirmativas, se há planos para se matar, se a ideação suicida se confirma, né, os cuidados, né, têm que ser redobrados, então temos que conversar com a família, no sentido de orientar a família a tirar da frente da pessoa, do alcance dela, os meios que poderiam estar facilitando, como arma de fogo. Existe arma de fogo na casa, né, medicamentos, venenos, todas as formas que possam facilitar a tentativa de suicídio, né? Facas, elementos, equipamentos cortantes, né? Que permitam exatamente furos e a morte mesmo, né? Observar também a presença de sentimentos comuns nas pessoas que tentam suicídio e que estão com depressão também, né? Então, os autores chamam atenção para os 4 Ds, né? O sentimento de depressão, desesperança, desamparo e desespero. Então, nós temos que avaliar isso. Esses sentimentos estão presentes, então, chamar a atenção, né, da família, para um cuidado redobrado, e nós também estarmos mais próximos desses familiares, colaborando e dando suporte. Desfazer-se de mitos e preconceitos, não julgar a situação e nem o que a pessoa está dizendo, né? Toda ameaça de suicídio deve ser levada a sério, aquela ideia de que cão que ladra não morde, isso, como dizia o professor psiquiatra Fábio, ele dizia que essa psicologia canina, né? Nós, ser humano, o que o ser humano fala, a gente tem que levar a sério, né? Então, toda ameaça de suicídio deve ser levada a sério. Analisar o apoio social da pessoa. Claro que aquela pessoa, quanto mais isolada, né, menos apoio social ela tem, maior risco de suicídio ela tem também, ela está em situação de risco muito mais intenso. Então, às vezes, a gente tem que buscar apoio na vizinhança para poder a vizinhança estar observando e estar tentando mudar o seu padrão relacional com aquela pessoa, trabalhar na perspectiva do cuidado comunitário, né? Temos que ter tempo para ouvir a pessoa, né, estar mais próximo dela, realmente intensificar os cuidados, entender os sentimentos dessa pessoa, ter empatia com ela, se colocar no lugar dela e ao mesmo tempo que se coloca tendo empatia, procurando forma, né, de mostrar que é possível ter outras saídas para aquela situação, que a única saída não é o suicídio, mostrar para ela que há outras possibilidades e até observar se ela acata outras sugestões ou não, porque às vezes a própria pessoa desconstrói qualquer possibilidade de saída de determinado quadro, né? E ter respeito pelas opiniões, valores e sentimentos da pessoa. Então, isso faz parte de todo o processo de acolhimento também. Então, a pessoa não tem que estar preparada para isso. Um outro dado importantíssimo e pouco valorizado é o manejo dos sobreviventes, ou seja, quando já se consumou o fato suicida, né? Quando realmente a pessoa já tirou sua própria vida, como é que ficam os familiares da pessoa suicidada? Isso, infelizmente, nós temos observado que nós temos uma rede ainda que pouco olha, que pouco se volta para os familiares. Então, a preocupação às vezes é só com o morto, com os protocolos burocráticos, né? E pouco olhar se dá para essa família da pessoa suicidada. Então, acolher essa família é fundamental, né? Segurar um vínculo positivo com essa família, né? Ser empático com essa família. Isso não quer dizer que a gente fique falando o tempo todo com a família. Às vezes a nossa presença, só no silêncio ali, mostrando que nós estamos ali à disposição dessa família, já é uma forma de estabelecer um vínculo positivo. Então, não precisa falar muito, tentar ficar consolando as pessoas, porque naquele momento, logo a seguir uma situação suicida, a família ainda está muito abalada. Então, a nossa presença, às vezes silenciosa, às vezes é mais importante do que qualquer outra coisa. É um luto difícil de ser elaborado. Então, não banalizar isso para a família, né? Não
compreender essa dificuldade da família também. A família se sente, né, numa vivência de violência intensa, porque a família se sente agredida pelo fato. É um ato de agressão. O suicídio é um ato de agressão para a família. Então, às vezes tem até cartas suicidas que culpabilizam a família. Às vezes é uma forma da pessoa realmente deixar uma marca insuperável para a família. Então é muito importante a gente estar compreendendo esse sentimento da família que está se sentindo violentada, né? Por que ele fez isso comigo? Por que ele não pensou em mim? Então, esses sentimentos, né, são muito intensos para a família. E o próprio sentimento de abandono também, de desconsideração daquela pessoa que cometeu aquele ato, né? Ao mesmo tempo, a família tem sentimentos ambivalentes, né? Ela tem sentimentos, ela se sente impotente de um lado enorme, como é que não, né? Sentimento de fracasso enorme, de como que aconteceu isso na minha família, e ao mesmo tempo um sentimento de onipotência. Então a família e os familiares de modo geral, cada um vivencia o seu luto à sua maneira, sempre tem esse sentimento de onipotência presente nas famílias, né? Eu podia ter feito algo para ter acontecido outro desfecho. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo, né? E se eu tivesse conversado mais? E se eu tivesse... Poxa, eu banalizei também. Então, isso tudo vai ter que ser... O profissional vai ter que estar bastante preparado para acolher tanto esse sentimento de potência quanto esse de onipotência, né? Então, a família às vezes fica investindo muito, né, no que ela poderia ter feito para poder ter um outro resultante. E isso já é impossível, né? Então, o profissional vai ter que se preparar para isso também. Então, fazendo tudo isso, nós estamos fazendo exatamente o que os estudiosos vêm chamando de pós-venção, né? Na saúde a gente está acostumado com o termo prevenção, mas também existe essa pós-venção, que é exatamente esse atendimento adequado a pessoas enlutadas, né? Então, muitas vezes nesse contexto, nós vamos precisar da retaguarda dos profissionais tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, para poder estar contribuindo nesse momento, às vezes até com abordagens medicamentosas, para poder colaborar para que essa pessoa possa realmente, né, porque essas situações vão ser trabalhadas com o tempo, né, não é de imediato. Então, uma pessoa que está naquele impacto imediato de um suicídio dentro da família, claro que ela está muito mais precisando de retaguarda médica, muitas vezes, né? E às vezes, se a rede for muito forte, muito operante, muito atuante, essa pessoa tende a poder sobreviver melhor, né, e superar melhor essa vivência do que qualquer outra pessoa que tem uma rede social mais precária. Então, gente, era isso. Espero ter contribuído aí nos processos.